Olá, boa tarde. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo nesse domingo, 14 de junho. A gente começa falando sobre o acidente entre dois helicópteros no Rio de Janeiro. 6 pessoas morreram e uma das vítimas é o cantor americano Oliver Tree, que estava na capital fluminense para uma apresentação, parte de uma turnê mundial. A repórter Roberta Camargo atualiza essas informações para a gente, direto da cidade do Rio. Boa tarde, Roberta. Quem são essas outras vítimas desse acidente? Oi, Marco, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos assiste. Uma tragédia, né? Foram 6 vítimas ao todo, 5 em um helicóptero e o piloto do outro helicóptero. O Marco comentou sobre o Oliver Tree, que é um cantor norte-americano. Tinha acabado de começar uma turnê, já tinha feito alguns shows aqui no Brasil, ia seguir para a Europa. A turnê dele ia durar alguns meses. E, de acordo com informações que a gente tem de pessoas que estavam próximo dele, familiares também, de outra pessoa que eu já vou contar para vocês quem era, ele ia gravar um clipe em Angra dos Reis. Então ele estava ali com a equipe dele aí, essa pessoa que eu disse que ia comentar, era o Lucas Frota. O Lucas Frota era produtor musical, se dividia entre Miami e Los Angeles, mas tinha também residência em Angra dos Reis. E estava na equipe do Oliver. Ele, inclusive, ontem postou vídeo, fez registro ali com o Oliver. Estavam muito animados que iam fazer essa gravação de clipe. E, infelizmente, quando a gente chegou por aqui e viu os destroços que tinham no redor aqui, porque, assim, de fato, com essa colisão, esse acidente, esses destroços, eles voaram longe. Então, mas bem próximo ali do local, as equipes já tinham recolhido malas e equipamentos de filmagem. Então isso já chamou logo a nossa atenção, porque mesmo antes dessa confirmação que a gente teve dos nomes, a gente viu que naquele acidente, pessoas que têm formação ali, profissional com audiovisual, estavam entre as vítimas. Então ao todo foram 6 pessoas, piloto Alexandre Souza, passageiro Lucas Brito Chaves, que é esse produtor musical que eu comentei com vocês. Passageiro Níquel Oliver Tree, que é o cantor que estava aí em turnê. Passageiro Lucas Vinali e passageiro Gaspar Prim, que também é influenciador digital, além do piloto do helicóptero Charles Marcilac. Bombeiros atuaram aqui no local, agora o CENIPA está investigando e a gente também acompanhando, Marco. Roberta Camargo, direto do Rio de Janeiro, trazendo essas últimas informações sobre esse acidente com esse helicóptero hoje. Bom, como a Roberta falou, né, entre as vítimas do acidente envolvendo esses 2 helicópteros no Rio de Janeiro, estava o cantor norte-americano Oliver Tree. O artista californiano veio ao Brasil para poder fazer um show aqui em São Paulo no último dia 6 de junho. Era a primeira turnê internacional do cantor, conhecido pelo visual excêntrico, com um corte de cabelo único, com roupas estilizadas. Oliver Tree tinha mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e os 3 álbuns do artista acumularam mais de 11 milhões de ouvintes na plataforma de música Spotify. Durante a passagem por aqui, ele até publicou um vídeo com o tiktoker brasileiro Break, com o título Gringo 24 Horas no Brasil, onde aparece fazendo churrasco, jogando futebol, andando de moto numa comunidade. Esse vídeo teve 129 mil curtidas, 2 milhões de visualizações. E aí depois do Brasil, o Oliver seguiria para a Europa, onde tinha um show marcado em Lisboa. E segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, o local da queda dos helicópteros é uma área residencial. E os pilotos podem ter tentado desviar dos prédios para poder evitar uma tragédia ainda maior. Vamos ouvir o que ele disse. A aeronave ela caiu numa área, num clarão, um espaço entre veículos elétricos. Pode ser uma possibilidade do piloto ter tentado pousar numa área aberta, sem colidir diretamente com essa imensidão aqui de prédios que tem aqui.
A gente observa também algumas especificidades desse acidente, que tem uns prédios muito próximos aqui que estão com o teto, né, o telhado amassado, ou seja, tudo dá a entender que teve uma colisão com esses edifícios próximos. Tem peças dessas aeronaves que estão a centenas de metros daqui também, então a gente ainda tem informação muito precoce, vai precisar realmente pegar as gravações, os vídeos do que realmente aconteceu. O fato é que é um dia, obviamente, muito triste, a gente se solidariza com as famílias. E essas foram as principais notícias do momento. A gente volta ao vivo daqui a pouco com mais atualizações. Até já.